Fala vida boa, tudo tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Automação com Vinho. Aqui é um canal descontraído que a gente faz um bom bate-papo, conversa sobre automação, sobre engenharia, sobre manutenção, sobre diversos sistemas na área da tecnologia, sempre com bate-papo bem tranquilo. Você não precisa ser um especialista na área para ouvir esse bate-papo aqui, para escutar esse podcast. E aí a gente vai trazer um conteúdo bem interessante para vocês, para que você se divirta junto com a gente aqui, tomando vinho. Aproveita, abre a sua garrafa de vinho aí também, e aí vai acompanhando a gente aqui, tomando o seu vinho aí, a gente vai tomando o nosso vinho aqui, e a gente vai aproveitando esse bate-papo. Joia? Eu sou César Feijó, trabalho como integração de sistemas de automação industrial há mais de 25 anos, tenho bastante experiência na área de automação aí. Vou aproveitar o meu know-how aí de docência para extrair do nosso convidado aqueles cases, aqueles perrengues que ele já passou na vida aí, extrair um pouquinho da experiência dele para poder compartilhar com a gente. E aproveita aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, não esquece de fazer isso, senão a gente está crescendo, a gente precisa de vocês aí, ajuda a gente aí a trazer esse canal para cima aí, automação, distribuir esse conteúdo que é para uma galera que a gente sabe que gosta de tecnologia. Compartilha esse vídeo aí e vamos lá, joia? Hoje a gente vai conversar com um cara muito querido, René Magário, é um cara muito especial, que tem bastante experiência aí. Ele vai falar pra gente sobre os sistemas de gestão de ativos e bastante interessante aí na área de engenharia para ajudar a gente bastante na área de controle. Seja bem-vindo, René. Obrigado pela sua presença aqui. Ok, muito obrigado você pelo convite, tá? Joia. E espero que o tema agrade a todos, né? E vamos para esse bate-papo aí. Vamos, acho que vai ser lá. Interessante. E René chegou até aqui como, René? Como é que você, o que você começou fazendo na vida aí? A história é longa, viu? É muito longa. Não vamos nos prolongar muito não, mas... Então, enquanto isso eu vou abrindo um vinho aqui pra gente. Eu sou engenheiro civil por formação, né? Depois eu fiz um mestrado, um MSE, e posteriormente fui para a área de engenharia biomédica. Biomédica? Né? Você começou na área de TI, com a IBM, não foi? Eu comecei quando eu entrei no vestibular, passei no vestibular, fui convidado para ir para a IBM como estagiário. Uhum. Não sabia nada de nada. Fui aprender o que era um bit, um byte, sistema binário, hexadecimal, e acabei indo para uma área de pesquisa e desenvolvimento, né? Planejamento de capacidade. Época ainda com barra 3, depois os primeiros mainframe e programação Assembler, Fortran. É mesmo? Imagine das antigas, isso aí. Imagine máquinas gigantescas aí que dava 3, 4 salas dessa com 64K de RAM. Era o equipamento que a gente tinha na época. Não tinha. O grande problema era I/O e não tinha nada de comunicação praticamente, né? Mas eu não fiquei tanto tempo porque eu estava fazendo engenharia, queria trabalhar com engenharia, e minha primeira oportunidade na engenharia não foi com engenharia civil, foi com mecânica. Eu fui trabalhar com controle de qualidade em solda. Acabei me especializando, fiz uma especialização e virei inspetor de solda, ganhei dinheiro demais nessa época. E daí a história foi longa. Aí foi mecânica civil. Trabalhei muito tempo na Odebrecht, inicialmente com obras só de montagem, praticamente obras de montagem, e depois de muitos anos que eu comecei a fazer outras coisas. Apesar de ter começado em Pedra do Cavalo, que era uma hidrelétrica, né? Mas o meu papel eram as adutoras de água, né? A gente tinha... Era a parte mecânica. Então você nasceu... Eu nasci em Santos. Nasci em Santos. Mas fui morar muito cedo no Rio de Janeiro. Me formei lá. Eu pensei que você era do Rio. Não, me formei no Rio e depois eu vim para a Bahia, recém-formado. No dia que me formei, no dia seguinte que acabaram as aulas, eu estava aqui. Eu já tinha um convite anterior da Odebrecht. E aí fiquei lá 20 anos. 20 anos. 20 anos na Odebrecht é uma vida, hein? Muita experiência lá. Muita experiência. Na área civil, né? Que tipo de montagem que você falou? Era plataforma de petróleo,
decks de plataforma, né? Era jaqueta e deck, eram obra de gasoduto, tive de tudo. Participei de aeroporto, participei de mina, de industrial, fábrica de papel e celulose, um monte de coisa. Bem variada. Sempre e nunca com experiência em edificações, né? Isso é coisa muito recente. Só depois que eu fui para a área hospitalar que eu comecei a conviver com edificações. Vamos brindar aqui? Vamos. Joia. Saúde. Saúde. Bom vinho. Muito bom. Joia. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre um tema interessante aí, né? Um sistema que você vem desenvolvendo, vem criando aí, aproveitando esse know-how, né, que você comentou pra gente aí de diversas áreas, integrando diversas áreas diferentes, que é o Smart 360, né? Isso. O que é o Smart 360? Conta pra turma aí o que é esse sistema, esse projeto. Smart 360 é uma reunião, vamos dizer assim, de todas essas experiências que não só eu acumulei, mas os sócios da 2L, né, também trouxeram essa experiência de indústrias, muitos anos de indústria, e também experiência de mercado mesmo, de clientes. Então a gente foi juntando as práticas todas e no fim a gente acabou consolidando isso numa ferramenta, que não é bem uma ferramenta, é uma metodologia mesmo, né? É uma metodologia que eu encontrei 3 palavras para defini-la, né? Que é inovação, evolução e resultados surpreendentes. Inovação, evolução e resultados. Isso. Por quê? Como surgiu a ideia, né? Não sei se esse é um objetivo. A gente tem uma série de clientes de todos os portes, né? Indústrias, hospitais, shopping center. Você aplica a diversas áreas. Conjuntos comerciais, né? Condomínios comerciais, supermercados. E o problema de todos parece o mesmo, né? Você chega e vê que as empresas acabam não fazendo o investimento correto, né? Gastam e desperdiçam recursos financeiros e equipamentos por não ter uma gestão da engenharia como um todo, né? Por que eu chamo de inovação? Porque quando a gente entra com a metodologia, em um mês, a área de infraestrutura, de gestão, de manutenção, de tecnologia, ela se modifica. Já começa a transformar. Né? Eu podia chamar inovação ou transformação. Por quê? Porque a gente chega com uma bagagem. Não só a bagagem do nosso conhecimento, mas isso está no papel, isso está nos procedimentos, né? A gente tem uma biblioteca aí com cerca de 1.200, 1.300 procedimentos para as diversas áreas, independente da tecnologia ou dos ativos que ele possuam, né? Sei lá, desde os procedimentos mais simples, né? O que a gente chama de procedimentos operacionais. Uma coisa é você desenvolver esse procedimento do zero. Outra coisa é você chegar com um modelo de procedimento e você adequar para a sua realidade. Né? E você tem procedimentos criados para diversas áreas, seja para a indústria e para vários tipos de indústria também? Sim. Por onde a gente passa, todo o conhecimento que a gente... Seja petroquímica, seja de manufatura, isso se aplica a diversas áreas. Aplica, porque na verdade é o método, não é exatamente vamos dizer assim, não é uma ferramenta. Sim. Ele é um método. Se você vai fazer uma aquisição de uma nova tecnologia dentro da sua empresa, seja ela qual for, você tem que fazer uma série de passos. É o processo. O processo está definido ali.
a gente já tem checklists prontos. Lógico, uma tecnologia que a gente já implantou em alguns lugares, a gente tem todos os checklists, tem como você faz uma avaliação, um estudo de viabilidade, testes, porque é muito comum o pessoal ouvir falar, quero colocar aqui energia solar. Às vezes ele não entende nem por que se comporta, né? Porque está na moda, ele ouviu falar. Está na moda, alguém falou para ele que vai reduzir custo, o pessoal vai colocar, mas não existe um estudo, não existe metodologia, né? Procedimentos para você ver a viabilidade daquilo, para você ter os processos de implantação, para você ter as rotinas de manutenção. Uma coisa que acontece muito no Brasil, César, que eu sempre falo isso em todos os lugares, é que a gente não tem uma cultura de valorizar o investimento como um todo. O pessoal vê muito custo de aquisição e não tem uma noção de retorno de investimento mais elaborado, né? Por exemplo, você vê, americanos têm uns conceitos do tipo custo de propriedade, né? TCO, Total Cost of Ownership. Quanto custa algo? É o custo de você comprar, é o custo de você licenciar, é o custo de você manter, é o consumo disso, né? Um exemplo que eu sempre falo é um exemplo de um carro. A gente muitas vezes mede o carro pelo que a gente quer. Eu quero esse carro tem uma velocidade tal. Mas para que você vai usar o carro? Para levar a criança na escola. Você não vai precisar de velocidade. Entendeu? Não vai conseguir usar. Não vai conseguir usar, né? Então, a pessoa às vezes faz a compra errada, a aquisição errada, uma má especificação. Muitas vezes a compra se dá pela paixão, pelo impulso, pelo momento. Isso, pela oportunidade. Não pela racionalidade. Pela conversa do vendedor, né? Por uma série de coisas. Então, tem um custo, por exemplo, no carro, tem um custo da aquisição, tem um custo do licenciamento, tem um custo do seguro, tem a desvalorização, tem o consumo, tem o valor de revenda, né, a depreciação, tem uma série de parâmetros que você tem que colocar na conta e ver o tempo que você quer, a vida útil daquele ativo sob seu domínio, sob sua propriedade. Porque muitas vezes você não faz essa avaliação e o que acontece é que você perde dinheiro. Então, quando você vai avaliar, você tem que fazer não só a questão do investimento inicial de aquisição, mas a depreciação ao longo dos anos, dos ativos todos que vão estar ali, né, do custo de manutenção, do custo de operação. Então, você entra com todos os parâmetros aí no cálculo, né? O objetivo dessa metodologia, eu sempre digo que um dos grandes objetivos é disponibilidade total da infraestrutura, né, do ativo, ou da estrutura como um todo, não do ativo isoladamente. O ciclo de vida deles, quando a gente consegue prolongar. Desempenho, muitas vezes a pessoa não quer se desfazer de um ativo, mas o desempenho dele está prejudicando a sua produção, né? Então, a metodologia, ela tem ferramentas, tem indicadores, tem uma série de parâmetros que a gente customiza conforme cada cliente, conforme cada caso, para que tenha que a gente consiga ter o melhor rendimento, o melhor custo-benefício para cada equipamento, para cada processo. E onde é que a gente pode processo? Você falou da produção, então assim, envolve a questão da produção, a manutenção, né? Manutenção que é elétrica, mecânica, hidráulica. Quais são as áreas aqui? Eu tenho uma indústria de manufatura, né? Sei lá, calçadista. Ok. E em que área essa metodologia ela vai ser implementada, né? Onde que ela vai... assim, o processo de implantação que nós temos, ela pode ser em diversos casos, né? A gente pode pegar uma indústria em implantação.
Essa é mais fácil, porque muitas vezes não tem equipe, não tem processos ainda definidos, não tem, às vezes, nem tecnologia definida. Então, a gente consegue entrar no momento da especificação dos projetos, às vezes do projeto civil, da parte pela experiência, né, em manutenção, né, os projetos de climatização, de sistemas de utilidades, né? Tudo, se a gente consegue pegar do início, a gente consegue fazer um projeto voltado para manutenção e produção. O que acontece muito hoje em dia é que os projetos não são bons, né? Os projetos são uma concha de retalho e às vezes não está alinhado com os objetivos de negócio, né? Então, você estabelece um plano de negócios onde a sua infraestrutura lhe segura, né? Lhe impede o seu crescimento, né? Ou ela impõe custos que você poderia... Gera gargalos. Isso, gera gargalos de produção. E o pior de tudo, né? As falhas. As falhas que muitas vezes as pessoas enxergam a falha pela falha em si e não vê, por exemplo, o lucro cessante, não vê uma série a depreciação dos seus ativos, né? Então tem uma série de parâmetros que não são considerados. Mas a gente pode estar nesse momento, pode chegar numa empresa que já está estabelecida, que já tem ferramentas, que já tem procedimentos, que já tem equipe, e a gente pode implantar metodologia para promover melhorias, né? Para promover ganhos. E uma coisa que acontece para esse perfil de cliente, que é o perfil que a 2L mais atua, é que a área de engenharia muitas vezes não está completamente alinhado com as metas estratégicas da empresa, né? Há uma distância. É comum um diretor, um presidente de alguma empresa chegar e falar: vamos aumentar a produção em 10%. A gente vai saber depois, o pessoal da engenharia vai saber depois que o projeto já está feito, que contrataram lá os projetistas, definiram equipamentos, uma consultoria, e chega e você fala: mas ninguém me entrevistou, ninguém perguntou nada. Não dá para fazer isso aqui, não dá para fazer por causa disso, sabe? E a empresa perdeu tempo, perdeu recurso, e aí tem que remendar. Nunca fica igual. Então, o que eu vejo acontecer, como eu estou há bastante tempo, a cada ano que passa, a equipe técnica local, né, a equipe que está no dia a dia da indústria, ela vem ficando com uma relevância menor. As decisões são mais comerciais, financeiras, jurídicas. E normalmente prevendo resultado a curto prazo, né? Exatamente. Não planejamento de médio e longo prazo, né? Isso. Então, a segunda palavra que eu falei é evolução. Por que evolução? Eu tenho um modelo que também não criei, não sou, né? A gente vai juntando de um e outro literatura, de uma e outra experiência, que eu cito muito o nível de maturidade da gestão de engenharia nas empresas, né? Eu tenho um gráfico que fala em 6 níveis. Ele começa num nível caótico, reativo, proativo, um nível de serviço, um nível de valor agregado e até um último que é o que eu chamo de o smart, um número de inteligência, um nível de uma manutenção prescritiva ou uma automanutenção, onde a própria inteligência artificial ou outros recursos, como automação, antecipa falhas, como uma preditiva, mais prescritiva, e realiza os ajustes automaticamente, né? Lógico, isso é um nível que poucas empresas estão chegando no Brasil, mas você tem que estar olhando para lá. Você não pode estar hoje aqui pensando
no aqui, né? No hoje, Sim. no curto prazo. Exato, o planejamento é que esse planejamento precisa existir, né? Isso. Uma coisa que eu sempre coloco cada vez que a gente implanta esse serviço, é a gente estabelecer uma visão, como se fosse a gente faz um planejamento estratégico da engenharia. Né? Qual é a visão de empresa e de engenharia para daqui a 5, para daqui a 10 anos? Porque as ações têm que convergir. Muitas vezes as empresas não têm essa visão, como corporação, como instituição. Se elas não têm, como que... Muito menos o setor de engenharia vai ter, né? Não sabe onde vai chegar, né? Exato. Isso tem que ser top-down, né? Se isso não vem, tem que ser se essa visão não começa da diretoria, não vai existir na engenharia e muito menos na produção, lá no chão de fábrica. Exatamente. Muitas vezes também, né, os setores, de forma geral, um dos objetivos dessa metodologia é integrar a engenharia com todos os setores usuários da engenharia. Então, o que acontece é que não adianta eu ter a melhor engenharia. Se o resultado final da empresa não for atingido, não adiantou nada. Né? E não adianta a gente ter tudo de mais moderno, de equipamentos, de métodos e de processos técnicos, se não estiver alinhado com o objetivo da empresa. Se o objetivo da empresa é menor, a gente pode fazer uma coisa mais econômica para atingir aquele objetivo e não para atingir os resultados corporativos, né? E não você gastar. Eu tenho o melhor data center, eu tenho a melhor máquina disso, eu tenho o melhor equipamento daquilo. Você precisa fazer uma avaliação de efetivamente o que você precisa. Né? É a história que eu falei do carro, né? Eu não preciso de um carro que ande a 300 km por hora para minha mulher levar as crianças na escola. Né? Então, é esse tipo de avaliação, de você alinhar as operações, né? E integrar. Porque como a gente tem recursos que são insumos para todas as áreas, né? Eu coloco aí na engenharia a automação, a engenharia da computação faz parte da engenharia, né? Não dá para... É quase como que uma equipe de corrida, de Fórmula 1. Você tem lá o mecânico de aerodinâmica, você tem o mecânico de motores, você tem o piloto, você tem o cara de combustível, né? Mas você tem um engenheiro de cada carro. Você tem um chefe de equipe que vai definir a estratégia. Sim. Né? Não dá para ser, cada um faz o que quer. Né? Eu quero... Não, ele vai programar como vai ser, quanto vai gastar de combustível, que hora que vai reabastecer, né? Qual é a meta. Então, a estratégia vem do nível estratégico, só que o engenheiro de carro tem que participar da estratégia da corrida. Sim. Porque se ele não participar, ele não consegue, para baixo, orientar cada um como eles devem agir. Ali você está o regente da orquestra, né? Cada um tem seu papel ali na orquestra. E você está regendo essa... Então, quando a gente vai para uma empresa tipo um shopping center, um hospital, não um hospital de grande porte, né? Mas um hospital dos que a gente tem aqui na Bahia, quase todos, você não tem esse regente técnico. Né? E o objetivo dessa metodologia é até identificar que precisa ter. Se vai ser um outsourcing, com nós prestando o serviço, se vai ser um insourcing, com a gente treinando a equipe deles, ajudando a preparar pessoas, ajudando a selecionar pessoas para que possam capacitar, executar com capacidade essa função, né? O que a gente tenta dar é a base, criar uma cultura de gestão na empresa e tenta levar a equipe técnica ou os parâmetros técnicos, elevar os parâmetros técnicos a uma relevância dentro da corporação, porque são importantes. Se falta energia hoje, para tudo. Se falta água, para tudo. Entendeu? A qualidade da energia, a qualidade da água. Então, mas isso é você ter uma informação. Uma coisa é você ter informação
pontual. Hoje, amanhã, depois. Outra coisa é quando a gente entra com automação, com IoT e outras coisas, é você ter essa informação a cada segundo. E se ela pudesse alto, ou você tem uma central de monitoramento e definir alarmes. Sem medir, você não toma decisão, né? Você precisa medir para conseguir tomar decisão. Né? Voltando a falar da nossa implantação, muito rápido, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico situacional. Eu tenho que entender o que a empresa possui. Antes que você vá para a questão da implantação, faltou o R. Faltou o resultado, né? Resultado. Então, o resultado eu falei rapidamente, que é o seguinte: o resultado da engenharia, a engenharia ela é suporte, ela não é produção final, né? Ela não é, mas assim, ela tem que estar preparada para suportar as metas da empresa. Então, o resultado muitas vezes não estão sendo atingidos e outras áreas acabam colocando até um pouco de culpa na infraestrutura. Mas teve um dia que faltou luz. Mas o equipamento tal parou, sabe? Então, tem uma série vamos dizer, tem uma série de problemas que impossibilitam um resultado esperado, que a gente tem que fazer o caminho contrário. A gente tem que avisar, olha, eu estou pronto para produzir mais. A infraestrutura pode mais, vamos melhorar, entendeu? É uma cultura de progredir. Então, resultados, a gente tem que provocar que a corporação queira mais. Nós temos estrutura para mais, meu. Vamos fazer, vamos em frente, vamos ampliar aqui, vamos, né? Então, isso. Um exemplo que eu dou muitas vezes nos resultados eu chego, por exemplo, num hospital. Eu exijo que a equipe de engenharia comece a participar de algumas comissões que tem dentro do hospital, né? Comissão de segurança do paciente. Como que a gente não vai participar da segurança do paciente se a gente fornece energia, ar-condicionado, água, equipamento, suporte à vida, equipamentos médicos, aterramento, né, sistema IT médico, no-break, gerador. Como que a gente não participa da comissão de segurança do paciente? Como que a gente não participa de uma comissão de controle de infecção hospitalar? Né? A gente tem que ter... Existem normas de biossegurança, existe uma série de normas que os hospitais, de forma geral, eles não seguem. O procedimento vamos dizer, é um procedimento que olha para o passado, não olha para o futuro. Né? Então, vai na reunião lá, as primeiras reuniões que eu ia sempre, chega lá o pessoal, o mês passado foi assim... Sabe? É uma forma que os contadores de 30 anos atrás, a contabilidade sai no dia 15 do mês seguinte. Não, amigo. É tempo real, né? É tempo real. Né? Ainda mais que a gente está falando de vida, é tempo real. Tem que ser em tempo real. E eu só posso implementar o Smart 360 numa grande empresa, numa média? Isso eu tenho aqui né? Eu tenho uma pequena indústria ou uma empresa na área de serviços. Como é que eu posso implementar? É só se eu tenho que ter um capital muito grande para poder investir? Não. A metodologia ela não tem como objetivo, ela tem como objetivo redução de custo. A curva não você sabe que toda implantação ela tem uma curva que nos primeiros momentos ela acresce o custo para ele conseguir, ao longo do tempo, reduzir. Por que você aumenta o custo? Porque você tem que implantar. Né? O custo de implantação. Você tem um custo de implantação, você tem um custo de treinamento. A base de melhoria, não sei, a gente vai falar de pessoas provavelmente, mas assim, o segredo, não adianta a gente ter a melhor metodologia, melhor tecnologia, as melhores ferramentas. A gente vai depender de pessoas. Em qualquer hipótese, a gente vai depender de pessoas. Então, uma das coisas que faz parte da nossa metodologia é identificar. E essa identificação também não surgiu da minha cabeça, nem da cabeça dos meus sócios. Né?
essa metodologia, essa documentação, esses procedimentos que a gente tem, vem de qualificações mesmo, ISO, ONA na área de saúde, né? Como a gente já passou, a gente sabe as perguntas que as grandes consultorias fazem na hora de implantar, na hora de fazer um processo de aderência de uma ferramenta, né? No processo de treinamento, a gente sabe o que abordar. Por exemplo, em hospitais, a gente acaba fazendo treinamento desde o pessoal da higienização. Eles têm que saber o que é aquele equipamento, para que ele serve, o que ele pode mexer, o que ele não pode mexer, que produto que ele deve usar para limpar, né? Qual o risco de infecção. Tá, mas só voltando aqui um pouquinho o gancho. Para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, né, consigam entender, seria mais ou menos como um processo de implantação de um sistema de qualidade ISO 9000, isso, 14000. Isso. Em termos de custo, de tempo, é alguma coisa... Dá para fazer uma analogia com esse sistema de qualidade? Embora o foco é diferente. Não. Eu sei que o foco um é qualidade, o foco outro é redução de custo, gestão, controle... Né? E qualidade também. Qualidade também. Na verdade, assim, o que eu vejo é que a implantação é muito rápida. Por quê? Porque a gente já vem com muita bagagem, né? Normalmente, nesses clientes todos, a gente já tem um software que a gente usa de CMMS, né? De controle de manutenção, gestão de ativos. Então, por que tem inovação? Porque às vezes a pessoa tem um controle de inventário dele lá numa planilha Excel. E tem só aquela lista dos equipamentos. Sim. A gente já fornece a ferramenta SaaS, né, na web. Pegamos aqueles dados, importamos no sistema. Os equipamentos passam a ter identificação com código de QR Code, até com RFID, a gente coloca todos os equipamentos, todos os setores, tudo tem identificação. O usuário passa a abrir chamado de forma automatizada, pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone, pode ser pelo próprio aplicativo rodando no celular. Ele baixa o aplicativo, bate o QR Code lá e tem as opções, parado, isso, aquilo, automaticamente. Então é muito rápido. Em 2 semanas, 3 semanas, já transformou a forma de você... Então é diferente, né? Porque num processo de ISO de qualidade, você leva um bom tempo documentando, escrevendo, depois dando treinamento, aí depois até você implementar, aí vem a auditoria, etc. Então é um processo bem, pelo que eu estou entendendo, é bem mais longo do que a implementação do Smart 360. O Smart 360 é rápido, muito rápido, né? Se a gente vai para um tipo por exemplo, vamos falar daqui da área de elétrica, né? A gente pega um cliente. O que eu tenho de procedimento de elétrica? Eu já tenho procedimento de inspeção de subestação, inspeção de gerador, inspeção de quadros, né? Conforme norma. A gente faz inspeção de funcionamento, termografia, medição de corrente, né? Isso aí a gente faz, define, em alguns lugares a gente tem uma... Quadra pode ter periodicidade diferente, a gente pega aquele procedimento, define, coloca no sistema, ele abre as OS automaticamente, a gente só monitora o que está atrasado, o que não está, a gente faz análise de resultados, né? Cada vez mais a gente está automatizando essa análise para que para que a gente se antecipe aos problemas, né? Além disso, tem as inspeções físicas, que você pode ter o sistema que for, você tem que ir lá fisicamente, ver se não tem um vazamento, se não tem um cheiro ruim, se não tem, né, alguma... Então, por que é rápido? Porque em um mês é outra coisa. Você fala assim, cara, eu saí do ponto A, não cheguei no ponto B, mas eu estou aqui na metade com 30 dias. Né? E aí a gente vai cuidar de outras coisas. Aí se você na elétrica tiver equipamentos diferentes, por exemplo, a pessoa relata que teve um problema A, B ou C. Aí você fala, vamos ver lá se está tudo configurado correto, seja lá um relé de proteção, seja, sabe? Então a gente tem procedimento para fazer checklist,
tem procedimento de configuração, tem procedimento de ajustes e tem procedimento de testes e acompanhamento e monitoramento, né? Então, isso já está definido. Ah, mas o relé é da marca A, B, C ou D. Sei lá, do A e B eu já tenho pronto. De C e D a gente replica e ajusta, entendeu? Mas é rápido de qualquer forma. E isso vale para praticamente tudo, né? Então, por isso que ela é muito rápida. Uhum. Em termos de recursos humanos e materiais, envolve muita gente para eu chegar... Eu tenho a minha empresa já funcionando, operando, né? Sim. Eu já tenho meu setor de manutenção, já tenho um setor de produção, tenho todos os setores. Isso que vai ser agregado, né? Como você falou, a curva, ela começa aumentando o custo, né? Na questão de implementação, mas envolve muita gente, chega muita gente nova para o processo, e isso em questões de humano. E questões de material, né? O que eu preciso adquirir? Muitos equipamentos, é mais a questão de software, ou preciso ter muito hardware, preciso tablet, preciso, né? Então, é assim. Você comentou RFID, né? Casa a casa. Tem, assim, uma possibilidade, isso vai fazer parte da negociação comercial no escopo da implantação. Se ele já tiver estrutura, a gente usa o que o cliente possui. Se não, a gente leva isso e cobra como serviço, né? Se tiver que colocar tablet lá, alguns tablets durante tanto tempo, a gente coloca. Depois a gente mostra a viabilidade para o cliente de ter aquilo, ou até mesmo um celular e tal. Vai precisar, lógico, precisa ter uma TV aqui para você ver seus indicadores em tempo real, né? Então, sim, tem algum custo de implantação, mas a gente apresenta conforme Sim. o porte dele, conforme a quantidade de ativos, conforme a complexidade. Para isso, a gente vai falar do processo de implantação, a gente faz um diagnóstico e nesse Sim. diagnóstico, só após o diagnóstico, eu consigo definir esses custos de implantação e operação. E vamos para a implantação então, né? Você puxou o gatilho aí da questão da implantação. Quais são as etapas de implantação, né? Eu começo por onde, passo até... Bom, o Smart 360 está rodando aqui agora, né? Quais são essas etapas? O primeiro deles é o diagnóstico, né? O diagnóstico a gente divide ele em algumas etapas. A primeira delas é a parte de coleta de dados, né? E entrevistas, que é esse diagnóstico. O que funciona na empresa, o que não funciona, entrevista com os diversos setores e tal, e vai identificando qual a situação. Entende a questão empresarial, quais são as metas, aonde se pretende chegar. A gente faz uma análise de riscos e oportunidades, né? E depois define a estratégia de implantação. É definido prioridades, definido criticidade, e aí a gente cria um cronograma, a gente avalia as pessoas, a gente avalia as informações, os dados que ela tem, né? Como eu falei, tem um inventário, não tem? Tem procedimento para isso? Tem procedimento. Só que eu já tenho esse checklist todos prontos. Sim. Essa análise dura quanto tempo, mais ou menos, normalmente? Depende do porte da empresa, mas assim... quanto, né? Só para a gente ter uma noção... De 15 a 30 dias a gente tem tudo isso pronto. Né? Tem pessoas que falam, esses caras estão entrando aqui para me tirar. Vai mostrar meus erros, minhas falhas, sabe? Então tem muita... Vai me expor. E tem muita gente que se vende. Muitas vezes você chega na empresa, você ainda não sabe, não tem uma avaliação, né? E é bom nem ter. É bom quando a gente chega e começa a conversar com as pessoas e vai entender. O mais difícil que eu vejo em toda nova implantação
é que as pessoas, elas são acomodadas. Eu não sei se eu sou muito agitado, mas eu sinto que as pessoas são incomodadas. Trabalham de uma forma, acham que está bom, elas não querem que... Eu sou assim, amanhã tem que estar melhor que hoje. Se amanhã não estiver melhor que hoje, tem alguma coisa errada. Né? E isso é uma coisa que atrapalha um pouco, e isso determina o tempo de implantação. Porque então, depois da análise, vem o quê? Depois da análise completa, né? Certo. Você define a estratégia e aí parte para a implantação. Nessa hora, depois de conversar e conviver, por que não pode ser em menos de 15 ou 30 dias? Porque não dá para a gente conhecer as pessoas, seja do setor de engenharia, seja da... A gente não tem a confiança ainda das pessoas para elas contarem alguns detalhes. Tem uns que já desembucham no primeiro dia, mas tem uns que se seguram de um jeito que você fala, não é possível isso aí. Tem que ir namorando ali, né? Você tem que namorar com ele um pouquinho, faz uma, duas vezes, 3. Eu tenho uns exemplos bem que eu uso sempre, né? Alguns conceitos. Para mim, um incidente que acontece uma vez é um incidente. A segunda vez é uma reincidência. Na terceira vez é uma negligência. Então, desde o primeiro momento, a gente tenta criar essa cultura que as pessoas não podem atuar sobre o problema, elas têm que descobrir a causa raiz para que o problema não ocorra novamente, né? Então, um ticket aberto de uma manutenção corretiva, ela precisa descobrir a causa raiz, ou, se não encontrar na primeira vez, a gente tem que pelo menos descartar algumas possibilidades. Não foi por causa disso, né? Você não saber uma coisa já é o avanço do conhecimento, né? Então a gente tem que evoluir, manter aquele chamado numa lista de observação, de avaliação, ou de, né, uma pendência. Ela continua pendente. O chamado está fechado, o problema está, vamos dizer assim, remediado. Sim. Mas ela continua sendo uma pendência, porque você não conseguiu determinar a causa raiz. Aconteceu isso comigo em clínicas, né? A gente tem, por exemplo, um tipo de exame que é caro, sei lá, endoscopia. Né? O cara faz uma endoscopia em 20 minutos e custa R$600. Né? A empresa ganha R$600. Fatura R$600, né? Não ganha necessariamente. Custa, né? Fatura. Isso. O que acontece? Queimou a lâmpada. Aí o técnico abre um chamado, o técnico vai lá, tenta trocar a lâmpada. Não é a lâmpada. Vou ver se é o reator. Não é o reator, vê o switch. Será que desarmou o disjuntor? Sabe? E nisso o tempo está passando. E aí é mais fácil a gente botar uma segunda lâmpada na sala como solução. Ele tem que pensar dessa forma, uma redundância, tem que pensar dessa forma, né? Eu sempre falo, o seu trabalho, você está enganado. Seu papel não era trocar a lâmpada, seu papel era restaurar a iluminação do ambiente, para o ambiente continuar sendo produtivo, né? Manter o sistema operacional. Traz um abajur, traz um holofote. Mas não deixa esse negócio parar, né? Não deixa parar. Isso sai desde de um exemplo desse até uma indústria. Sim. Né? Você não pode deixar uma linha de produção parar. Se ele parou uma vez, você tem que ter tanto a contingência quanto uma solução, entendeu? Para o problema, né? Para uma emergencial. 3 minutos. Se em 3 minutos eu não resolver, eu tenho que entrar aqui com qualquer outra coisa. Bota aqui. E essa implantação aí leva quanto tempo? Mas normalmente, eu sei, depende do porte da empresa, óbvio, eu entendo isso. Mas a implantação é gradativa, ela é faseada, não tem forma de fazer. Aí depende do custo. Se eu entro lá com 10 pessoas, é mais rápido. Se eu entro com 2 pessoas, 3 pessoas, é mais devagar, né? Às vezes, eu diria que é muito inteligente da nossa parte fazer uma implantação gradativa, porque você consegue ser mais assertivo em cada passo que você está dando.
em cada step, né, você vai fazendo uma coisa mais firme, né? Então, assim, lógico que o que a gente tem pronto, que a gente faz em todos os lugares, né, que é igual, isso a gente consegue ser muito rápido. Mas a gente tem características específicas. As peculiaridades de As cada peculiaridades. empresa, né? Até dentro de uma única indústria, de um único cliente, você tem setores mais críticos, você tem instrumentos mais críticos, né? Que você não pode deixar falhar em hipótese nenhuma. Né? Então, se aquilo é mais crítico, ali está um risco, a gente vai pelo mapa de riscos. Né? Isso aqui é prioritário, isso aqui é crítico, então vamos dar uma prioridade para isso. Mas sempre é um trabalho a quatro mãos com o cliente. Né? E como é que você consegue medir esses resultados? O que você usa de ferramenta para conseguir avaliar? Porque eu imagino, durante, na verdade, você já começa a medir isso, acho que durante a implementação. Não vai terminar de implementar para começar a medir. Na hora que a gente faz o diagnóstico e a gente define a estratégia, a gente tem um mapa de como estava. Tem um ASIS. Né? E aí a gente pode até projetar um to be lá na frente. Né? E você vai mostrando qual o progresso momento a momento. Checkpoint a checkpoint que você determine no caminho, você vai sabendo ou vai mostrando. Uma outra coisa fundamental que tem na implantação dessa metodologia é que a gente define matriz de responsabilidades e plano de comunicação. Né? Trabalhar escondido não dá. Fazer muito oba-oba também não dá. Né? O casamento de expectativas, a gente tem que deixar uma expectativa até um pouco menor do que a gente acha que vai atingir, né? Para não ter frustração. Né? O sucesso está muito ligado à expectativa. Sim. Né? Se você consegue ir além da expectativa, você, né, gerou uma linha de corte aqui, você consegue chegar além da expectativa, isso é sempre um resultado Normalmente melhor. A gente sempre chega. Se tiver o apoio da alta direção, a gente sempre vai superar. Né? Ainda mais no perfil de cliente que a gente atua. Por quê? Porque muitas vezes esse pessoal tem um nível de maturidade muito baixo. Né? Eles estão ali no reativo, um pouco no proativo. Né? Eles estão... até o proativo, o custo é mais significativo do que o benefício. Quando a gente passa para os 3 últimos níveis, o benefício é mais importante do que o custo. Não que o custo seja menos importante. Só que você começa a inverter. Né? Na área de saúde, eu sempre falo, hoje a gente não pratica, o hospital não pratica saúde. O hospital pratica cuidar de doente. Né? Enquanto a gente deveria ser preventivo na doença. Né? Então, a mesma coisa vale para todos os nossos equipamentos, nossos instrumentos. Né? O pessoal usa, não faz a manutenção que tem que fazer, não mede performance, não avalia custo a falta de uma manutenção que pode causar na produção. Como é que eu meço aí? A gente define os indicadores. Pronto. Antes do 360 e depois do Smart 360, né? Isso. Quais são os indicadores que a gente usa, normalmente, os mais comuns, né? O que seriam os indicadores mais comuns que você usa para fazer uma avaliação do antes e depois, né? Olha bem, tem uma série do as-is e do to-be. Como é que... Tem vários indicadores que eles são, principalmente indicadores que a gente tem benchmark no mercado. É bom adotar alguns desses, porque a gente pode comparar a performance desse cliente com o mercado. Quando eu tenho mais de um cliente, eu ofereço para eles a possibilidade de comparar alguns indicadores que eu tenho em outras. Esse indicador eu tenho na empresa A, na empresa B, na empresa C. A gente pode comparar. Né? Mas existem indicadores que...
eu não acho legal a gente trabalhar com muitos indicadores. E tem alguns indicadores que não dizem muita coisa. Diz para a gente que é técnico, mas não diz muita coisa para o negócio, né? Ninguém está interessado em saber quantos eventos de subtensão ou de alta corrente exatamente você teve na sua rede. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber qual o impacto, talvez, qual o impacto energético ou de custo de energia que está impactando na produção ou na margem de contribuição da produção, entendeu? Sim. Então, tem indicadores que vale internamente para a engenharia, só que as pessoas têm que estar muito claro na equipe técnica que esse indicador implica naquele indicador da produção, de produção. Se você piora, se isso aqui estiver ruim, ele vai impactar lá. Então, se eu estou entendendo, você usa indicadores que já são O mais importante é amarrar, é integrar as ferramentas, os indicadores técnicos aos indicadores de negócio. Certo. Só assim a gente consegue levar a percepção, né? Elevar a percepção da importância da engenharia e da manutenção dentro da... Na área hospitalar, por exemplo, você consegue citar algum indicador para a gente aí que... Sim, o indicador mais simples que eu tenho são os indicadores de produção mesmo. Por exemplo, disponibilidade de leito. Um leitinho disponível. Então, agora, quais são os indicadores que eu tenho que ter para aquele leito estar disponível? Que são internos da área de técnica, né? Vamos dizer, de infraestrutura e manutenção. Né? Eu tenho que ter equipamento 100% disponível, eu tenho que ter o sistema de gases medicinais, oxigênio, ar comprimido, e ar medicinal, vácuo, 100% do tempo online, entendeu? Então, para isso, a gente cria alguns indicadores relativos às inspeções daquelas coisas críticas, né? Numa UTI, eu tenho um IT médico, a gente tem que fazer tantas inspeções, tem que fazer tantas medições, a gente tem... O que é um IT médico? Só conta para nossa turma aí que não é da área hospitalar, o que é um IT médico aí? Um IT médico é um sistema, na verdade, de aterramento. É um sistema de aterramento, né, que impede que um equipamento que tenha fuga de corrente coloque em risco o funcionamento dos demais equipamentos que estão lá e coloque em risco pacientes ou os funcionários, né, de ter uma descarga, uma corrente através do corpo dessa pessoa. Então, o IT médico, ele alerta, trava e o resto continua funcionando. É uma coisa simples, mas é uma coisa importantíssima, né? Sim, em centro cirúrgico. Em centro cirúrgico. Interromper uma cirurgia. Isso, exatamente. Da trip lá no disjuntor. Exatamente. Então a gente tem que dar a esses... Todos os equipamentos de suporte à vida ali precisam passar por esse item. Exatamente. Né? A gente, por exemplo, tem normas que falam, você tem que calibrar e fazer teste de segurança elétrica nos determinados equipamentos uma vez por ano. Não é assim, não. Ele entrou no laboratório, você faz de novo. Calibração e teste de segurança elétrica para voltar. Se você abrir um equipamento, como você vai botar um equipamento de suporte à vida? Como você vai plugar um paciente nele, né? Ou ele num paciente? Então, quando você começa a ver, as pessoas mas o risco disso acontecer é 0,01. Eu falo, sim, mas aqui passa 8 mil pacientes no ano. 0,01 de 8 mil, né, a gente pode ter uma quantidade... razoável de problema de problemas, né? Nem vou dizer óbitos, mas de problemas que a gente, por negligência, o que é pior.
Então, a gente tem que ser chato, tem que ser constante, né? A gente não pode... Quem trabalha com eletricidade, quem trabalha com vidas, a gente não pode se distrair. A gente não pode dar chance, oportunidade ao azar, né? Então, existem diversos indicadores que são importantes. A gente tenta entender quais indicadores que a gente... que alteram o resultado, né, de produção. Por exemplo, no hospital, imagina uma sala cirúrgica. Tem muito, eu vou dizer, 90% ou mais dos hospitais tem uma cirurgia, o paciente sai, vai o pessoal da higienização, higieniza aquela sala cirúrgica, vai o pessoal da hotelaria, lá né, de enfermeiro, técnico, eles arrumam para a próxima cirurgia e pronto. Não, a gente, quando está em alguns clientes, fala, não, eu tenho um procedimento aqui para melhorar. Eu vou testar. Vou fazer um teste para ver se está tudo ok, elétrico. Vou testar a parte de gás. Iluminação adequada, as tomadas estão boas, a temperatura, a umidade. É isso aí. Então a gente entra... O funcionamento dos equipamentos, da maca, disso, outro, respirador... Porque às vezes até na montagem, apesar de não ser a nossa responsabilidade, é responsabilidade da enfermagem, eu sempre proponho que a gente faça inspeções nos equipamentos que vão ser usados ainda mais para coisas graves. Então, por exemplo, eu vou na UTI, eu peço para a minha equipe ou para a equipe técnica passar na UTI em algumas vezes no dia e verificar. Olha se o carrinho de emergência está ligado na tomada. Olha se todos os componentes estão no carro de emergência, né? Está ali um ventilador de emergência, estão as traqueias que servem para... né? Porque às vezes o pessoal simplesmente deixa. Não está lá. Na hora da emergência fica aquela correria, sabe? Então a gente vai e faz. E eu aponto como não conformidade. E quem é que faz esse trabalho lá, desse checklist, né? Você criou um checklist ali para fazer entre uma cirurgia e outra. O cara vai lá fazer, passou todo mundo, veio o pessoal da limpeza, da higienização, da hotelaria, veio todo mundo, e aí você vai fazer depois um checklist. Isso é alguém da sua equipe? Sim. Ou isso é alguém ou é o próprio enfermeiro que já está fazendo o que faz? Ou é como a gente usa como a gente faz numa auditoria, é alguém externo que não está atrelado à execução do serviço? Normalmente a gente tem nos hospitais uma pessoa da equipe de engenharia clínica dedicada a alguns setores grandes, tipo centro cirúrgico ou críticos. Centro cirúrgico, UTI, semi-intensiva, né? É uma pessoa exclusiva para aqueles equipamentos dali e tal. Esses equipamentos não circulam, normalmente não vão para outros setores. Então, essa pessoa vai lá e faz. Ela tem que fazer... quando um avião vai voar, o piloto não pega e não faz o seu plano de... aeronave, faz o checklist visual e tudo. Exatamente. É o que a gente faz. A gente faz. É tão importante. Tudo bem, no avião são muito mais vidas, mas assim, é importante. É importante, entendeu? Aí as pessoas falam, mas isso eu vou perder 10 minutos da sala cirúrgica. Ô amigo, se você tem 4 salas cirúrgicas aqui, você tem condições de fazer X cirurgias dia, não queira fazer mais. Para você fazer mais, você tem que expandir, não tem jeito. É planejamento de capacidade, né? Tá, você precisa. Isso aí, você tocou num assunto bastante importante aí, que ela vai dizer assim, a questão não é o custo de implementação, de execução, de etc., mas a perda de produtividade. Aí, como é que você lida com essa questão, né? Vamos lá, aí você está com o corpo diretivo do hospital, e ele está avaliando aqui, ó, aqui eu consigo fazer X cirurgias por dia, em média, eu só tenho 10 salas, eu consigo fazer X cirurgia por dia, e se eu for implementar, isso vai cair para X menos 2, menos 1. Como é que você lida com isso ou não afeta essa produtividade? Né? É muito rápido, um checklist normalmente é rápido, né, César? A verdade, impacta um pouquinho a produção, sim, mas tem um impacto que custa muito mais caro. Imagine que você tem lá um bisturi e você queima um paciente.
Imagine que você tenha um paciente que, em teoria, não tem um problema na hora de estar fazendo uma cirurgia. Com um e sai com dois? Não, mas você passa a ter um estado mais crítico do paciente por uma falha num carro de anestesia ou até na qualidade do ar ou no ar-condicionado, sabe? Numa hora dessa, o paciente que deveria entrar naquela sala, sair, passar pela recuperação pós-anestésica e ir para o quarto, ele sai dali e vai para uma UTI. O custo daquele paciente aumenta absurdamente. Absurdamente. Então, você fazer tudo às pressas, nem sempre você vai ter economia. É isso que muitas vezes eu justifico, né? Na metodologia, no modelo que eu tenho de maturidade, você pega lá um nível caótico. Vou dar um exemplo. O cara tem o menor custo possível. A área de engenharia está embaixo da área financeira. Não tem orçamento. Se ele precisa comprar lá um parafuso, ele tem que pedir autorização. Entendeu? Sempre trabalha por... São heróis, bombeiros. Chama, sai na correria para ali, não tem plano de trabalho, não tem plano de manutenção, às vezes não tem registro do que foi feito. Então, o que acontece nesse caso? Você acha que está tendo um menor custo, né? Só que quando você vai fazer, ou quando vai fazer, faz um armengue para resolver o problema, né? E você está, vamos dizer, você está diminuindo a vida útil do seu equipamento, do seu ativo. O custo depois de reparo, ele pode custar 3, 4, 5, 8, 10 vezes mais caro do que se você tivesse feito a manutenção correta. Eu acho que você consegue mostrar isso, por exemplo, sei lá, minha duração média de uma cirurgia era de 1 hora e com a implementação isso caiu para 55 minutos, por exemplo. Por quê? Porque o problema de tal equipamento deixou de existir, como você fez o checklist antes. Então, normalmente você teria problema em sei lá, 10%, 5% da cirurgia, 2% das cirurgias, porque o equipamento deixou de funcionar. Se esse 2% cai para meio, cai para 0,5%, né? Então a cirurgia durou menos também. E menos efeitos colaterais, né? Isso, tem os problemas pós-cirúrgicos, né? Exatamente. Então, de repente, você consegue mostrar isso. Pô, beleza, eu gastei aqui mais 5 minutos para fazer o meu checklist, mas em compensação, meu tempo total, no final, foi menor. Exatamente. Então... Não, uma sala cirúrgica. Às vezes você deixa de fazer esse checklist o tempo todo, quase que em tempo real, e aí, de repente, você tem que fazer uma parada para uma manutenção naquela sala. Você perde um dia de manutenção, porque tem uma correção grande por um problema que não foi solucionado na hora. Aí se cada cirurgia demora meia hora, você perde, sei lá, 20 cirurgias. Então, no fim das contas, a gente tem que pensar na qualidade, não só na quantidade, né? Então, por isso que os indicadores eles não podem ser só quantitativos, eles têm que ser quantitativos, qualitativos, né? E tem questão de desempenho também. Pô, se o cara pega lá um bisturi e na hora que vai usar não está esquentando o suficiente, né? E tal, por um problema elétrico, um mau contato em algum lugar, sabe? Aí, pô, já está ali com o paciente, pô, vê se tem um outro bisturi, chama de engenharia clínica, traz outro. Você já perdeu um tempão ali, muito mais do que... Exatamente. E com o paciente aberto, às vezes, né? Né? Então tem que ser feita a coisa certa. Outra coisa muito comum é poeira, né? Mesmo dentro da sala cirúrgica, com ar-condicionado, com filtro e tudo. Mas, por exemplo, você pega Esterilização, né? Esterilização, material de esterilização. Eles vêm ensacado quando você abre aquilo ali, o pó de roupa das coisas, ele acaba indo para o ar-condicionado e muitas vezes ele entra, retorna ou no próprio ar mesmo,
o pessoal pede a sala mais fria, isso acaba descendo e causa uma infecção hospitalar. Então, assim, tem tanta coisa pequena. O filtro, se está dentro da validade lá, o filtro EPA... Isso aí tem que ser feito, não tem jeito. Sabe, o pessoal teve, por exemplo, pega o caso da maternidade. A gente tem maternidade. Aí tem filtro para os quartos, né, para a enfermaria e tal. Na norma diz que tem que trocar esse filtro de 3 em 3 meses. Um exemplo. Aí você fala, cara, peraí, o bebezinho, o pulmão dele é virgem, ele recebe o oxigênio da mãe pelo cordão umbilical antes de sair da barriga. Saiu, nasceu, dá lá 5 minutos, 10 minutos, às vezes ele está no quarto. A qualidade do ar, se não for boa, essa criança vai sair e vai voltar. Ou mesmo ali dentro, durante o período que ele está ali, 24, 48 horas, ele pode ter uma infecção, pode ter um problema e agravar. Aí ele vai para uma UTI. Entendeu? Então, o pessoal fala, mas você me diz que está gastando tanto de filtro aí e tal. Eu falei, sim, mas o filtro é barato se a gente for comparar com 1, 2, 3 diárias de UTI de uma criança dessa. Os medicamentos que usa, a hora de médico, sabe? Mas eles não sabem, não fazem essa conta muitas vezes, né? O que vale no fim, vou trazer meu aprendizado de 20 anos, o que vale no fim é o resultado, é quanto sobra, né? É a imagem da empresa, é a quantidade. Mas um hospital está prestando serviço de assistencial. Então, paciente que sai do hospital e não volta é um indicador relevante, né? Se está voltando por quê? Eu tenho culpa. Se eu cuido da infraestrutura, eu tenho culpa daquilo. Sim, não é para ele voltar, né? Não é para ele voltar. O diagnóstico não foi bem feito, o tratamento não foi adequado, ou ele pegou algum outro problema durante a estadia dele aqui. Isso. Se a gente está dentro da estrutura, eu comentei, né, a gente também é culpado. Saiu com outro. Mas a gente também é culpado. Se a gente está ali dentro, a gente também é culpado, entendeu? Enquanto não se prove o contrário, nós somos culpados também. Então, a forma que eu acho, que eu falo, é a cultura, né? A gente tem que desenvolver uma cultura dentro dos lugares que a gente está, que a gente tem um compromisso com a empresa. Isso não só nessa área, mas eu acho que em qualquer área. Qualquer área. As pessoas é sempre o maior desafio, né? O Sim. maior desafio sempre são as pessoas. Como você mudar a mentalidade, a cultura de uma empresa, né? Como a organização trabalha, eu acho que isso aí é sempre o maior desafio de todos. Porque comprar um equipamento, fazer um investimento nisso, naquilo, naquele outro, trocar tal coisa, isso aí, não tem um verbo agora, mas faz. Isso vai sair, né? Mas mudar essa cultura organizacional não é algo muito fácil. Como é que você faz para conseguir trabalhar a cabeça das pessoas, a metodologia de trabalho, de como... Pô, estou fazendo de tal jeito há 10, 15, 20 anos eu trabalho aqui nesse hospital há 20 anos. Sempre fiz desse jeito, sempre funcionou. Por que você está chegando agora para dizer que o jeito que eu faço está errado? Na verdade, assim, a gente não diz que ninguém está errado, né? A abordagem não é essa, né? Eu sei. Dentro dos parâmetros que ele tinha, dentro dos indicadores, mas se é que existiam, não entendeu? Eu sei que essa não é essa abordagem que você faz, mas que ele sente, ele tem esse receio, né, no momento que ele está... Sim. Não, a maior dificuldade são as pessoas, né? Ao mesmo tempo que é a maior dificuldade, é a maior facilidade. Ao mesmo tempo que é o grande... Verdade isso. Entendeu? Então, se a gente consegue envolver as pessoas, se a gente consegue mostrar benefícios para a pessoa, amigo, o que você está aprendendo aqui, você também vai poder usar futuramente em outro lugar, né? Eu sou obsessivo por conhecimento, né? Mas eu não quero conhecimento para mim, né? Eu venho de uma empresa, muito tempo de uma empresa onde você tinha que estar formando seus sucessores, um ou mais sucessores o tempo todo. Para quê? Para quando surgisse uma oportunidade, um projeto bom em outro lugar, quem está livre? Eu estou. Porque eu já tenho quem consegue tocar aqui, entendeu? Então, lá você monta a sua equipe. Então,
a minha ideia ali é montar a equipe e falar, cara, quando você estiver bom aqui e você quiser uma condição melhor e aqui não puder lidar, de repente eu vou ter outro cliente dessa metodologia e você pode ir para lá. Vai formando um sucessor para você aqui, que eu lhe levo, que eu consiga uma oportunidade melhor, né? Se você tiver interesse, lógico. Então, a gente tem que mostrar uma esperança, mostrar uma... E fazer com que as pessoas... mostrar que eles vão ser reconhecidos. Não adianta a pessoa cobrar, lógico, que se a empresa fosse minha, eu teria uma política de remuneração por produção, sempre. O negócio de salário fixo é um negócio terrível. Na área de saúde, por exemplo, o pessoal está mais preocupado com o salário no fim do mês, o horário que chega, a hora que sai, porque tem que ir para outro plantão. É difícil. É um problema da CLT, né? É um problema da CLT. Então, quando você faz, como a gente atua na área de educação permanente, né? Educação continuada, e tenta dar treinamento para todas as pessoas, como eu falei, desde o pessoal da higienização até um médico. O mais difícil é o médico, porque ele acha que sabe tudo e, não, já estou acostumado, sabe? Aí quando ele chega lá, abre o chamado, não estou conseguindo fazer tal coisa, sabe? Mas não faz mal. O papel é esse, é dar suporte a eles, né? Eles têm outro conhecimento que a gente não tem, né? Então, mais o que eu vejo 20 anos atrás, 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? Então, a gente tem que treiná-los. Por exemplo, a gente está falando... Eu tenho essa experiência na área de construção civil, eu tenho essa experiência na indústria, eu tenho essa experiência na área de saúde, onde as pessoas que estão atuando, elas saem menos preparadas, né? Ao ponto, por exemplo, eu tive um caso num hospital que eu fui falar sobre hemodiálise. Aí tinha uma turma lá de umas 25 pessoas do hospital na aula. Perguntei quem trabalhava, vários trabalhavam no setor. Aí eu falei, vocês sabem o que é osmose? Aí a mulher falou, eu sei, é aquele aparelho que a gente usa. Eu falei, não é isso. Não, é sim, eu sei, eu conheço, já trabalho com osmose há 10 anos. Eu falei, não, aquilo ali é um aparelho de osmose reversa. Aí você começa a explicar, né, o que é. Eu falei, dei um exemplo, né? Você pega um reservatório, bota uma membrana no meio, bota água com sal de um lado, água sem sal do outro lado, o que acontece? Aí eu falei, a membrana não vai deixar o sal passar. O que vai acontecer? Eu falei, vai fazer isso, nível diferente. Ela falou, não é possível. Eu falei, eu lhe provo, faço aqui, a gente faz vê. O teste aí. Né? Então as pessoas não sabem. A pessoa trabalha numa UTI e não sabe a diferença entre pressão e vazão num sistema de, por exemplo, de oxigênio, né? Você tem um regulador de pressão e tem um de vazão, são dois. Então a pessoa acha, não está coisa, muda. Né? E tem equipamentos que não suportam determinada pressão. A gente trabalha com uma rede pressurizada numa pressão maior. Então as pessoas não... Sabe, essa parte teórica, a pessoa não tem... a gente tem que terminar de formar, porque a faculdade não ensina isso. As pessoas não sabem operar um equipamento. Às vezes eles chegam lá, você pega lá um equipamento, a mulher fala, a leitura aqui está errada, está com defeito no sensor, coloquei aqui, não está dando. Aí você olha lá, você fala, o monitor está configurado para adulto, e aí é um bebezinho. Você deve ter pego bastante problema com bastante... Todo dia. Todo dia você encontra... Todo dia. O que são essas coisas mais estranhas aí? O que acontece? Tem de tudo, é difícil falar, mas assim, tem de tudo. Todo dia tem problema diversos, né? E a gente vai pegando e vai montando a nossa base de dados e coisas, por exemplo, quando eu falo das inspeções, né? Que eu falei do carro de emergência, o pessoal passa na UTI, vê se os monitores estão
Só de olhar você vê se está configurado certo. Olha os ventiladores pulmonar, você tem um reservatório para, quando a pessoa está expirando, que sai líquido para ele cair e não ir para dentro da máquina. Aí você vê esse copinho virado ao contrário, ou seja, ele passa direto. Você vai ter que fazer uma manutenção no equipamento, entendeu? Até porque ele contamina, né? Aquela água que sai da secreção. Então, o nosso pessoal passa e a gente vai pegando não conformidade, coisas bobas do tipo, um ultrassom numa sala, o pessoal deixa os fios, tem um lugarzinho para você prender os fios, depois o médico arrasta, cai um transdutor daquele, R$ 30.000, bateu, quebrou, porque o fio está no chão. Entendeu? Então a gente esbarrou num fio, queimou um equipamento. A própria rodinha do coisa. Então a gente passa e vai olhando esse tipo de coisa e vai apontando como não conformidade. Na primeira vez a gente chama o coordenador da área e fala, olha, isso aqui está apontado, está lá no sistema. Vamos deixar, né? Mas se acontecer 2, 3 ocorrências, eu vou ter que registrar para a diretoria. Né? Presta atenção. Segunda vez a gente fala, na terceira vez a gente fala. Já queimou muito equipamento assim por falha de... sempre tem. As pessoas deixam cair, deixam tudo, né? Coisas piores, deixa cilindro de oxigênio aberto mesmo sem estar passeando, perdendo, né? O ar não, né? O oxigênio. O oxigênio. Cara, tem as coisas mais diversas. Às vezes a gente chega num carrinho de emergência desse, a gente olha o cilindro que tem ali para emergência, está vazio, ninguém abriu o chamado, sabe? Não é a responsabilidade nossa, é a responsabilidade da enfermagem. Mas, assim, a gente entende que o nosso papel como é elevar isso. E isso aí tudo, não é assim, cada um vai lá. O cara tem que ir lá, ele tem que pressionar, ele vai com o celular, ele sabe verificar sabe? Ele tem que fazer o checklist e essa informação vai entrando numa base de dados. Depois eu consigo mostrar para a gestão, para os gestores, olha, o que tem aqui hoje é isso. Então, eu consigo chegar num responsável por um determinado setor e falar, olha, nós vamos ter que fazer treinamento assim, assado para a equipe. E me diga uma coisa, a turma para trabalhar contigo aí nessa área aí, para implementar essa metodologia, né? Quais são os hard skills e os soft skills que essa pessoa precisa desenvolver aí para entrar nessa área? Olha, César, a coisa importante todo mundo que vem trabalhar com a gente nessa área sempre gosta. Porque ele fala, cara, eu nunca aprendi tanto, estou aprendendo aqui. Em 1 ano que eu estou aqui, ou em 6 meses que eu estou aqui, eu aprendi mais do que nos últimos 10 anos, mais do que nos últimos 5 anos. Porque a gente tenta dar para eles, muitas vezes, uma visão mais ampla do que ele simplesmente fez em outros locais, e ele interpretar, ou ele, vamos dizer assim, ele entender o papel dele num conjunto, entender a importância dele, né? Quantos lugares, por exemplo, quantos hospitais a gente chega onde você vê médicos desprezando um técnico de enfermagem, ou a pessoa tratando mal uma pessoa da higienização. Cara, a higienização é tão importante quanto o papel do médico, né? Nas devidas proporções. Porque se o trabalho dela não for bem feito, o impacto é para todos. Né? Então, a questão do respeito por cada um, sabe? A questão de cada um fazer melhor o seu papel. As pessoas gostam, nunca tenho... Esse é o soft skill e o hard skill, o que é? O hard skill é você... de formação técnica, o que ele deve ter? Não, tem que ser pessoas boas, né? Tem que ser pessoa boa, não tem jeito. Você vai selecionando, lógico. Como eu falei, o modelo da implementação. Tem que ser o pessoal mais especializado, a gente usa na implementação e na supervisão ou na gestão, no gerenciamento de equipe.
O pessoal menos vai fazer as atividades mais repetitivas do dia a dia, mas eles têm que ser treinados constantemente também, né? Às vezes eu chego lá, Ednilson, a gente chega meio num contrato que a gente não está no dia a dia, ele vem, a gente vê uma coisa, fala, pô, fulano, foi você que foi olhar lá a sala de no-breaks, eu vi que tá aqui, tem até a foto, e você apontou essas leituras aqui. Cara, você acha que isso está certo? Você sabe qual é o impacto disso estar assim? Né? Mas assim, de uma forma educativa e não de uma forma de crítica, né? Muitas vezes a gente pega pessoas ali que são bons técnicos de elétrica ou de hidráulica e ele fala, ó, você vai ter que fazer a ronda de gases medicinais também. Ó, é rodar esse coisa que faz junto a primeira vez, com outro faz junto a segunda vez, na terceira vez ele vai fazer sozinho. Né? Vamos fazer a manutenção de um... Isso vale também para quando é uma equipe do cliente, que a gente entra só com a equipe de gestão e a equipe operacional é deles. Né? A gente vai treinando essas pessoas. Vou aproveitar. Eu sei que você comentou um pouquinho, mas qual a diferença aí do outsource e do insource, né? Nessas duas metodologias de implementação e quando é que você escolhe uma e quando é que você escolhe a outra? Em que situação é melhor uma aplicação? Olha, sempre que é uma nova instalação... E o que é primeiro, um hospital na verdade? novo... Eu acho que a primeira pergunta é o que é. Outsource é quando nós prestamos serviço, a equipe é nossa. Insource é quando a equipe é do cliente. Né? Em algumas vezes a gente faz uma solução mista. Aquela equipe que eu contratei para aquele projeto que a gente levou para lá, a gente fica lá durante 6 meses, 1 ano, e depois essas pessoas passam a ser funcionários do cliente e a gente continua com monitoramento, já que as ferramentas que ele usa é nossa, já que os nossos procedimentos são sempre atualizados, né? A gente sempre está olhando, sempre está descobrindo detalhes que a gente faz. E o interessante é quando eu tenho vários clientes, porque saiu uma linha nova de equipamento, a gente já vai lá e prepara todas as instruções, e-book, curso, né? E, logicamente, a gente pega, às vezes a gente faz com o fabricante mesmo, ele faz um treinamento, a gente faz um vídeo, a gente deixa ali, a gente lê o manual de ponta a ponta, detalhe a detalhe, faz uns guia rápidos, né, para os clientes. Para o cliente é interessante, porque ele não consegue ter dentro da estrutura dele essa quantidade de especialistas. Muitas vezes ele só tem aquela pessoa que no dia a dia está executando que parece que ele só está executando o que foi definido, mas ele não é isso, ele começa a ter senso crítico. Ele começa, olha, eu passei lá e vi que não sei o que, tal. Não seria melhor a gente fazer um acerto aqui, fazer um ajuste ali, está acontecendo tal coisa. Quando eu desliguei, sei lá, quando eu fechei um pouco mais essa transmissão, melhorou tal coisa, sabe? Então, eles vão aprendendo, mesmo a equipe que está mais no operacional, começa a visualizar, né? Eu tirei um filtro aqui, mas eu vi que o filtro está ótimo ainda. A gente definiu que ia trocar de tanto e tanto tempo, é isso mesmo e tal. Aí eu falei, porque é muito difícil você fazer uma manutenção só por tempo, né? Às vezes a gente não tem o mesmo uso. Tem vários exemplos. Por exemplo, a gente tem portas tipo vai e vem, né, em hospital. Você fala, eu tenho que lubrificar, coisa. Só que tem porta que abre mais, a porta que abre menos. Então, a periodicidade é individual. É individual, não é? Você tem um modelo, mas você fala, essa aqui precisa menos, essa precisa mais. Então, você vai fazendo ajuste. E isso a equipe da operação e pelos checklists que a gente vai... Uma porta interna, uma porta externa, vai sofrer mais com as intempéries, isso, exatamente. Né? Às vezes até pelo uso mesmo, né? O grande problema que a gente vê é o seguinte, hoje
50% ou mais de uma parada, de uma falha, de um processo, ela ocorre por mau uso. Né? Então, não é só o treinamento da nossa equipe, é o treinamento dos usuários. Né? Então, como que a gente corrige o mau uso? Treinamento. Treinamento. Não tem outra forma. A falha no equipamento mesmo é pequena. Mas aí, não só treinamento, mas a cultura organizacional, né? Mas eu digo, quando eu estou falando de treinamento, é capacitação, né? Sim. Se as pessoas tiverem Porque muitas vezes, assim, o mau uso, a pessoa sabe fazer certo, mas ela faz errado por qualquer outro desleixo, por qualquer outro motivo, a pessoa faz errado, mas ela sabe fazer certo. Falta de comprometimento, né? Exato. Às vezes é chateada. Quer ver? Tem uns exemplos que eu falo que eu já passei. Meu chefe não quis me dar aquela folga, aí eu vou descontar no... Exatamente. Não, quer ver um exemplo que eu sempre falo para todo mundo em hospitais e indústrias. A alimentação é uma ferramenta de motivação. Né? Uma coisa é o funcionário que pega lá às 7 horas da manhã, sai de casa bem mais cedo, fica aguardando a hora do almoço e o cara está naquela fome, na expectativa e fala, nossa, está na hora de eu comer aquela comida deliciosa. É uma coisa. Outra coisa é o cara fala, pô, tô com uma fome danada e vou ter que comer aquela porcaria novamente. Né? Então, isso reflete em tudo. Reflete na forma como ele trata os equipamentos, reflete na forma como ele trata os clientes, reflete na produtividade dele, reflete no comprometimento. Né? É uma coisa boba. Quer ver? Em clínicas, né, que a gente tinha, clínicas de imagem e tal, eu conversava com todo mundo. Aí eu vou conversar com as meninas da recepção, ou da empresa de forma geral. Eu falei, eu vou fazer uma reforma no banheiro aqui dessa clínica. O que você gostaria de ter? Ela falou, gostaria de ter um espelho de corpo inteiro e um secador de cabelo. Aí eu falei, faz sentido. A partir daquele dia, todos os banheiros e coisa de onde eu estou, eu boto espelho e secador de cabelo. Sabe por quê? A mulher consegue se olhar, consegue se maquiar, se sente melhor, atende mais, sim, melhora os pacientes. É o bem-estar da pessoa, né? Você está atendendo... Autoestima, né? Autoestima. Então, a gente... É uma coisa tão pequena numa operação, mas as pessoas não dão importância, né? O conforto... nós somos empresa... Você pensa em tudo, né? Você pensa em tudo que a pessoa pode precisar, que tem que ter no vestiário, etc. E esquece de botar um espelho de corpo inteiro, né? Exatamente. O acesso, a abertura, a largura da porta, a iluminação, que tipo de luminária, que tipo de banco, que tipo de... E esquece... Muitas vezes a gente trabalha como terceirizado nas empresas, né? E aí eu sempre falo uma coisa que eu escutei de Dr. Norberto Odebrecht no início de 81. Eu tinha pouco tempo na empresa e eram 11 engenheiros que tinham entrado. Ele foi se apresentar para a gente, chamou todo mundo para uma reunião. E ele começou a falar da empresa, quando tinha surgido isso, aquilo e tal. E ele falou, olha, nós somos uma empresa de serviços. A maior riqueza que nós temos aqui são as pessoas. Então, aqui, a gente escuta todo mundo. A gente dá oportunidade para todos falarem. Né? Do jardineiro ao presidente, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo tem seu papel Todo mundo tem sua importância na organização, né? E ninguém pode ser desrespeitado. E ele falou mais, tem mesmo. Nossos fornecedores e nossos prestadores de serviço, eles são parte da nossa equipe. A gente não pode menosprezá-lo, não pode sacaneá-los, vamos dizer assim. Eles têm que ter musculatura, eles têm que ser fortes, eles têm que ganhar dinheiro, eles têm que estar motivados para vir aqui diariamente. Porque se esses caras dobram o joelho, a gente cai. Então, conceitos como esse que você repete, que você vai mostrando no dia a dia, né, que são experiências passadas da gente, faz com que a gente comece a comprometer, envolver as pessoas
num projeto. Tem gente que às vezes não tem jeito mesmo, a gente sinaliza, ó, aquele ali não está afim. Ele está a fim de dificultar e tal, e pronto. Aí não tem mais jeito, né? Mas a gente não faz isso de primeira. A gente conversa. É a mesma coisa que uma empresa de auditoria ou de implantação de uma plataforma, sei lá, de sistema tem que fazer. Se eu puxar a sardinha pro meu lado aqui agora, né? Tá. Falar da automação, de que forma você vê a automação colaborando nessa metodologia, né? De que forma a automação é utilizada aí nesses processos, quais são os ganhos que você consegue enxergar com a automação, ou os gargalos também, né? Não só ganho, mas os gargalos também, né? Que você enxerga que a automação possa acabar acontecendo, né? Com ela. Ô César, sinceramente, eu acho que a automação é essencial. Não existe. É aquilo que eu falei. O que uma pessoa consegue fazer, um robozinho consegue fazer 1000 vezes no mesmo tempo. Ou mais. Né? Então, toda grandeza que a gente consegue monitorar, isso alimenta uma base de dados da gente. Sei lá, grandezas elétricas, vazão, pressão, temperatura, umidade, o que é normativo e até o que não é normativo, são informações ricas, né? Em tempo real, são ricas para tomada de decisão, são ricas que determinam ciclo de vida de um ativo, são ricas que determinam desempenho de produção, né? É muito mais fácil isso. E as pessoas, mas tem muitos lugares o pessoal fala, vai colocar automação aqui e vai tirar meu emprego. Não, não, logicamente não. Né? Você passa a atuar em uma função mais nobre, mais analítica, mais de gestão, mais de execução produtiva e não de desperdício de tempo para fazer coisas. E onde é que tem automação no hospital, por exemplo, né? Onde é que a gente encontra a automação? Porque as pessoas estão acostumadas a entrar no hospital, aí tem a recepção, aí tem a seleção lá, e aí depois vai ser o atendimento pelo médico, e aí vai passar por algum tipo de exame ou não, e depois vai fazer o check-out, né? Mas por trás ali tem muita coisa acontecendo dentro de um hospital. É uma cidade acontecendo. É uma indústria. É uma indústria. Um hospital é uma indústria. O nome melhor é a indústria. O que tem de automação acontecendo por trás ali que as pessoas não enxergam quando entram no hospital como paciente? Na verdade, hoje dá para a gente dizer o contrário. O que não está acontecendo e deveria acontecer, né? Porque, em teoria, tudo deveria ter algum tipo... Se a gente quer ter melhor controle, por exemplo, existe uma questão que é a segurança do paciente. Hoje, muita coisa é feita com pulseirinha. Né? Às vezes a pulseira não tem nem código de barras tem. Às vezes a pulseirinha só tem escrito. Tem uma cor e o nome do paciente para categorizar. Né? Ou para definir um setor que essa pessoa tem acesso. Essa pessoa, às vezes, sem nenhuma má intenção, se perde dentro do hospital, toma um rumo diferente, vai para uma área que não deveria ir, né? Tem um risco de estar levando uma contaminação e tal. Então, o rastreamento de pessoas, acompanhantes e outras dentro do hospital, deveria ser automatizado. Deveria ter um crachá com RFID para a gente conseguir saber onde está o paciente. E ter os alertas para o pessoal da segurança patrimonial, né, para a segurança física. Opa, senhor, você não pode estar nessa área. Sabe? Ou até o próprio sistema de sonorização avisando para ele retornar, seguir a linha de tal cor ali para sair ou para ir. Né? Então, essa é uma primeira coisa. Outra coisa é medicamentos. Hoje, medicamentos, eles trafegam, eles têm um fluxo dentro do hospital que são pessoas que levam.
né? E levam de forma manual, dentro de saquinho, não sei o quê. Tá. E o correto era que isso, junto com a identificação do paciente, fosse automatizado, com todo tipo de identificador, seja código de barra, seja algo que quando passasse na porta você tivesse que passar para ele entrar. Não, esse medicamento não é para esse paciente, o paciente não está aqui, está enganado. Né? Que isso é um risco absurdo para o paciente. Toda a parte de automação, de climatização, qualidade do ar, temperatura, umidade, a questão de pacientes em áreas de risco do tipo, por exemplo, ressonância magnética. Entra um paciente com uma prótese metálica ou uma pessoa entra com um equipamento metálico que não pode, acontece. Eu já vi acontecer em vários hospitais, né, onde clientes nossos, que cadeira de roda fica presa numa ressonância magnética, enceradeira, escada, cadeira. Sabe? Por quê? Porque não tem uma barreira de detetor de metal antes. Os projetos são ruins. Né? Um equipamento que devia estar num ambiente confinado passa por aqui, passa porque é um corredor na frente de um ambiente que deveria ser confinado. Né? Então, esse é um outro problema também. Muitas vezes os médicos, os contratantes de um hospital, ou até de um supermercado, ou outras coisas, eles não têm um conhecimento técnico suficiente e contratam um projeto mais barato. O projeto ligou, funcionou. Mas qualquer condição anormal, ou para de funcionar, ou passa boiada aí atrás e fica, né? Por exemplo, você vai no supermercado, o controle de validade de data de alimentos, a questão de higienização é uma coisa horrível. A retaguarda de um supermercado, entendeu? A gente não conhece como é que tem na retaguarda ali, e mais não é tão bonitinho quanto é nas gôndolas, não. Exatamente. E o controle de temperatura, né, as geladeiras, tal. Esse cara, por exemplo, até no hospital mesmo, você tem geladeira com vacina, tem geladeira com sangue, tem geladeira com um monte com amostras, tem geladeira com e existe norma para isso. Hoje o controle é feito manual. De tempos em tempos a pessoa vai lá, anota e assina, anota e assina, anota e assina. Não, peraí, devia ter um termômetrozinho. Existe já tecnologia para isso, que você coloca termômetro que mede a temperatura de fora, automático, pode medir minuto em minuto. O pessoal faz de 2 em 2 horas. O IoT aí funciona bem, né? Funciona, tem que funcionar. Telemetria. Não, fora o que a gente vê hoje já é sensoriamento de pacientes, né? E sensoriamento de equipamentos. Né? Mas você tem automação na área de gases, por exemplo, para medir nível, para saber, para chamar automaticamente a empresa de gases que vai reabastecer. Hoje é feito isso já é automático. Então tem muita automação envolvida, muita telemetria envolvida nessa história. Tem, sim. Mas tem coisas do tipo, por exemplo, rede de gases. A rede, ela trabalha com queda de pressão, né? Então, você tem uma determinada pressão na central, que alimenta a rede toda. A gente tem um alarme inicial quando a pressão... Por exemplo, a gente trabalha com 6 bar na rede. Se chegar em 5,5, esse primeiro alarme aqui, que fica normalmente na engenharia, a gente já sabe que teve algum problema na central. O alarme lá nos setores só vai apitar quando ele chega em 4,5. Só que quando for apitar lá, a gente já está sabendo, já agiu. Então, muitas vezes, não deve acontecer nada lá no setor, ou se acontece alguma coisa, a gente sabe. A própria central por exemplo, de ar comprimido ou de oxigênio, ela tem reserva, né? Por norma, você tem que ter reserva, tem que ter a contingência. Então, quando você tem um problema no tanque, você tem uma bateria de cilindros depois, né? Mas tem muita coisa, né? A parte elétrica, a automação é muito ruim, tem coisa... Tem geradores
e você não consegue fazer uma manutenção naquele gerador, parar ele. Toda vez que você para, é no risco, você fica sem contingência. Falo que tem uma coisa tão básica, o pessoal podia botar um ramal com uma chave, né, de espera, um ramal de espera, para você botar um outro gerador do lado de fora num caminhão, pluga ali, vira a chave, desativa o seu gerador, faz a manutenção que você tiver que fazer, o outro está lá. Né? Então, assim, as pessoas não pensam no contingenciamento. Né? A estruturação de QGBTs, por exemplo, né? Às vezes você tem que falar, cara, para eu fazer a manutenção nesse painel aqui, eu tenho que desligar tal e tal área do hospital. Esquece, não funciona. Né? É diferente. Aí na indústria acontece isso também. Né? Você já deve ter passado por muitos casos onde a gente tem lugares da indústria que a gente não consegue desligar. Simplesmente não consegue desligar. Né? Você pega uma estrutura onde tem, sei lá, um alto forno, alguma coisa assim, que você fala que só para desligar isso aí, até o refratário esfriar, para depois você fazer alguma coisa, para depois ligar novamente, uma perda de produção absurda, porque são dias e dias. Se você parou um dia, você leva uma semana para você voltar ao ponto que você estava. Ao ponto onde você estava lá atrás. E nesse tempo está tendo custo fixo, equipe... Você continua consumindo a matéria-prima, etc. Você continua consumindo tudo. Então... está gerando produto muitas vezes fora de especificação, né? Até ele chegar no... Eu brinco dizendo que assim, a pessoa, para ser um projetista, deveria passar... 10 anos construindo, 10 anos dando manutenção, agora você pode ir lá fazer projeto, amigo. Me diga uma coisa, Renê, esqueci de fazer alguma pergunta aí? O que você acha que faltou aí? Que tem um outro ponto que você gostaria de comentar aí? Olha, eu acho que assim, eu gostaria muito que essa forma de gerenciar, na verdade eu gostaria muito que a engenharia retomasse um papel de relevância como sempre foi. Né, ou como é nas grandes indústrias, como é nas multinacionais. Né? E o que eu vejo, muitas vezes, é uma banalização de muitas coisas. Né? As pessoas tratam, sei lá, você vê, a maioria dos casos, de um SPDA. Né? O Brasil é o país que tem a maior incidência de raios no mundo, são 50 milhões em média por ano. Quando a gente vai avaliar, a gente faz muitas inspeções de SPDA, né? Não como uma metodologia, mas dentro do serviço. Quando a gente chega lá, você vê o laudo do cara, o laudo que ele tinha, você vê que é um laudo que não é real, né? Está colocando um monte de coisa em risco. A gente vê... O laudo Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente viu agora, né, esse apagão que teve no início do ano, né? Um monte de unidades paradas. Nesse dia chove ligações lá na 2L. Parou, o gerador de tal lugar não entrou, do outro não entrou, do outro não entrou, sabe? Por quê? Porque falta essa persistência de você fazer a coisa correta, né? Mas isso, a grande culpa são dos grandes gestores, né? Da alta gestão, que às vezes não dá a relevância, a importância que esses itens precisam. Né? A pessoa coloca um equipamento mal dimensionado, mal especificado, não executa as rotinas de manutenção preventiva, as inspeções, os testes, e aí quando precisa, fica na mão, né? E a outra coisa que eu acho super importante é a questão da segurança. Né? A gente que trabalha com elétrica, a gente nunca faz nada. A prioridade número 1 é a segurança. Não importa se o cara está pagando, não interessa. Isso não é seguro, eu não vou fazer. Não sou obrigado a fazer, entendeu? Muitas vezes saber dizer não, né? É saber dizer não, a gente tem que saber. Sabe, tem uma empresa que é admirável, que a gente sabe, a Disney.
Sabe qual é o objetivo número 1 dele? Não é diversão, não é nada, é segurança. Ele não quer saber se... Eu já vi, presenciei. Quando uma pessoa invade uma área que não é para entrar, que tem algum risco, a segurança bota para fora. Ah, não quero saber quanto você pagou, estou aqui com a família, vai para sair. Você descumpriu uma regra de segurança. Então, a gente tem que ter isso em mente. Sim. Joia. Tá bom? Renê, eu queria que você puder assinar para a gente, autografar aqui, botar a data de hoje e assinar aqui a rolha, que a gente guarda a rolha ali para todos os nossos convidados, uma recordação. Tem que botar o óculos, Mick, senão tem que botar o óculos, né? É bom. Escolhe uma cor e aí, se puder assinar... Eu vou escolher uma das cores da 2L, né? Ou verde ou azul. Hoje eu vou de verde, que é diferente. 18. Não, deixa um autógrafo pra gente aí, pra gente guardar essa recordação. Hoje é 18. A caneta não está querendo... Não está ajudando, não. Mas dá para ver. Pronto. É. 18/9/24. Nossa. Show. Vamos mostrar aqui na câmera Deixa eu ver se a luz um pouco aqui. Para facilitar. Joia. E o vinho que a gente saboreou hoje. Francês, 2021, Bordeaux. O vinho de hoje, muito bom. Obrigado. César, muito bom. Agradeço. Desejo muito sucesso para vocês. Obrigado. E estaremos juntos. Todos os nossos clientes que tiverem projetos de automação, eu tenho que contar com a sua presença, apesar de a 2L ter alguma boa experiência, né? A gente ter feito pequenas... Quando a gente fala de sensores para captura de dados, a gente acaba fazendo muita coisa só, mas eu gostaria de contar sempre com a JMF para fazer sistemas supervisórios, para implementar, agregar dentro da nossa metodologia. Tá bom? Obrigado aí, gente. Pessoal, você que chegou até aqui, obrigado por ter assistido esse episódio com a gente aí. Se você tiver um projeto interessante que queira apresentar com a gente aqui na área de automação, na área de engenharia como um todo, seja bem-vindo, entre em contato com a gente, nossos dados estão aí na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até mais, deixa aquele like, valeu, tchau!